Graça e paz, irmãos. Boa noite. Vamos dar o seguimento a mais um estudo, né? Hoje vai ser mais uma exposição, né, da palavra, né? Nós vamos trabalhar a Trindade em toda a Bíblia, como foi na semana passada. A semana passada foi mais uma introdução, né? Mais um estudo sistemático, né? Hoje nós vamos expor a doutrina da Trindade por meio das Escrituras, mas através de um texto. Onde nós vamos expor um texto das Escrituras e ali nós vamos falar um pouco da Trindade, né? Eu insisto para vocês, né? É um estudo que nós vamos concluir ele e vocês não vão entender nada acerca da Trindade, tá? Mas não é para entender, tá bom? É para crer. Primeiro, porque ela está exposta nas Escrituras. Há três pessoas distintas em um único só Deus. Por que não entender? Porque não se explica o ser perfeito. Deus não se explica. Até hoje ninguém explicou Deus e nem vai explicar Deus, porque Deus é perfeito, Deus é, além de imanente pela misericórdia dele, né? Ele está conosco aqui, ele é transcendente, ele está acima do universo físico que nós conhecemos e aquilo que nós não conhecemos também acerca de universo que não está ao nosso alcance. Deus é soberano e ele é perfeitamente bom e onipotente, onipresente, onisciente. Então não dá para compreender esse Deus único e verdadeiro, mas que se manifesta em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Na semana passada nós falamos muito sobre isso, sobre a economia da Trindade, né? Sobre a manifestação do Pai no Antigo Testamento, sobre a encarnação do Filho nos Evangelhos e sobre a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 1. Mais especificamente, Atos capítulo 3, porque o capítulo 1, versículo 8, ele é mais profético, né? Sobre o poder de Deus que desceria por meio do Espírito Santo. Vamos abrir nas nossas Bíblias, em João capítulo 14. João capítulo 14. Que é um texto onde nós vemos a exposição da Santíssima Trindade. João capítulo 14, nós vemos com toda clareza a exposição da Santíssima Trindade. Nós vamos ler até o versículo 17, tá? Eu estou aqui com a Almeida século 21. João 14. Todos encontraram o texto? Diz assim a palavra de Deus: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós conheceis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Jesus lhes respondeu: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Se de fato me conhecesseis, também conhecerias meu Pai. E desde agora conheceis e o tendes visto. Então Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus lhes respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Tu não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede em mim. Eu estou no Pai e Ele está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará as maiores, porque eu vou para meu Pai. E eu farei tudo o que pedirdes em meu nome para o Pai, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa, em meu nome eu a farei. Se me amardes, obedeceis aos meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois Ele habita convosco
e estará em vós. Amém. Eu acho que pela leitura, né, vocês já devem ter percebido a manifestação da Trindade no capítulo 14, né? Nesse trecho que nós expomos aqui, Jesus estava caminhando com os discípulos, tá, rumo ao jardim do Getsêmani. Jesus estava dialogando com os discípulos, porque lá atrás, no capítulo 13, se vocês observar, foi a última ceia, e foi onde o traidor foi revelado. Então, quando o traidor foi revelado, evidentemente, foi um choque para todos os discípulos. Como assim? Né, o Senhor escolheu os 12 para acompanhar o Senhor e para dar seguimento ao seu ministério. De repente, esses 12 que eram íntimos de Jesus, Jesus, na última ceia, informa: olha, um de vocês há de me trair. Então, eles ficaram atônitos, aflitos, turbados, literalmente. Judas saiu para fazer o que tinha que fazer, Jesus se levanta com os discípulos e já vão rumo ao jardim do Getsêmani, onde ele foi preso. Então, esse diálogo aqui, Jesus já está a caminho de ser preso, tá? Já está a caminho de ser preso, mas Jesus, sabendo da ansiedade que estava nos corações dos discípulos, a preocupação, Jesus, ele expõe uma grande verdade, não só aqui para eles, porque nós temos o quê? Nós temos uma crença absoluta, no qual a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Ela, sendo a palavra de Deus, ela foi escrita para aquela cultura antiga, mas também ela é aplicada para todas as culturas posteriores, porque o próprio Cristo disse, em Mateus capítulo 24, versículo 35, se não me falha a memória, que os céus e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Ou seja, todas as gerações ouvirão as palavras de Cristo através da Bíblia. Então, a mensagem para eles, como também é para nós. E Jesus aqui ele faz exposições acerca da natureza da Trindade. Da natureza da Trindade. E é interessante que, primeiro, Jesus já abre falando sobre Deus, falando sobre o Pai. Tá? Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus faz uma revelação especial aqui, fantástica, falando de moradas. Na casa do Pai dele há moradas. E esse texto aqui é um texto de difícil interpretação. Por quê? Porque existem duas posições acerca da casa do Pai. Não é simplesmente eu vou ler aqui a casa do Pai, não. Existem duas interpretações. Jesus está falando de uma das pessoas da Trindade, na casa do meu Pai, ou seja, na morada do meu Pai, e por aí vai. Então, aqui nós vemos já duas pessoas distintas. Jesus falando de Deus, mas ao mesmo tempo que Jesus ele enaltece Deus, ele fala dele como se fosse da mesma essência. Credes em Deus, crede também em mim. Ou seja, aqui você vê claramente que o Pai é plenamente Deus e o Filho é plenamente Deus. Credes em Deus, credes também em mim. Não é à toa que lá no capítulo 10, voltando um pouco lá atrás, no versículo 30, Jesus fala: eu e o Pai somos um, na sua essência e na sua natureza. Então, a interpretação aqui da casa do meu Pai, nós temos duas. Quando Jesus fala na casa do meu Pai, o que ele estaria querendo dizer? Tem uma interpretação que diz o seguinte: Jesus não está falando de uma casa celestial. Jesus não está falando de uma casa no céu. Jesus não está falando de uma casa no reino. Quando Jesus fala, na casa do meu Pai há muitas moradas, Jesus está se referindo a quê? As pessoas. Qual seria o contexto? Olha, destrua esse templo, e em 3 dias ele vai reconstruir um novo. Ou seja, o templo no Antigo Testamento era tido como o quê? A morada do Eterno, do Eu Sou. Nós vemos essa mentalidade aonde? Em Jonas. Jonas foge para Nínive, porque qual era a mentalidade? Deus está no templo, eu vou fugir para bem longe, porque ali Deus me pega. Entendeu?
Então, quando Jesus fala, na casa do meu pai há muitas moradas, Jesus está se referindo às pessoas que virão crer em Cristo e Deus, na pessoa do Pai, virá e fará morada nas pessoas. Tá? É a nova morada de Deus, as pessoas. Então, as pessoas é a casa do meu pai. Essa é uma interpretação. Agora, a interpretação que vem mais de encontro com o sentido gramatical do texto é a casa do Pai, literalmente, a habitação de Deus. Tá? Por quê? Porque a palavra na casa do meu pai, no grego, significa cômodos. Cômodos de uma grande casa. Na casa do meu pai é um cômodo, a ideia, um cômodo de uma grande casa, de uma grande residência. Ou seja, literalmente aqui, no fundamento gramatical do texto, quer dizer o quê? Deus é o Senhor absoluto de todo o seu reino, e dentro do seu reino há vários cômodos para habitação, vários lugares para habitação. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que há um lugar onde aqueles que creem em Cristo viverão para todo sempre. Ele é um contexto do que Paulo diz. Exatamente, Paulo fala um contexto, em outras palavras, mas que dá todo o sentido com o que Jesus disse. O que Jesus disse aqui? Não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito, vou lhe preparar lugar. E se eu for, voltarei outra vez para que onde eu estiver, estejais vós também. Agora, observe a palavra de Paulo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. E o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, e ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e para sempre estaremos com o Senhor. Perceberam que Paulo e João estão falando basicamente a mesma coisa com palavras diferentes? João aqui registrando uma fala de Cristo e Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falando algo muito similar. Ou seja, existe um lugar que é chamado a morada do Pai. E Jesus coloca isso mesmo na conta do Pai, porque é do Pai. Mesmo ele sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Então aqui, nós temos aqui a primeira revelação da Trindade nesse texto. Nós vemos Jesus falando de forma absoluta, creia em Deus, mas também creia em mim, porque crer apenas em Deus não é o suficiente. Creia também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Ou seja, o Senhor está preparando moradas para a sua igreja. E vocês observam que esse é um trabalho da Trindade. A Trindade está atuando junto. E se você observar toda a revelação das Escrituras, você vai observar que a Trindade, ela sempre esteve atuando na criação, na redenção, na salvação, e atuará junto na parte escatológica. Lá no Gênesis capítulo 1, nós observamos, o princípio criou Deus a terra, porém, era de forma vazia, e o Espírito pairava sobre a face das águas. Né? A palavra pairar no hebraico quer dizer preparação. O Espírito estava preparando a terra para a criação. E o apóstolo João completa esse texto, porque a Bíblia é um livro único, em João capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, aí nós vemos a Trindade atuando. O Todo-Poderoso como o grande engenheiro de todo o universo, o que arquitetou tudo. Nós vemos o Filho através da palavra, e quando João fala que no princípio era o verbo, literalmente João está se referindo à palavra onipotente de Deus do Antigo Testamento. Quando ali você ouvir a voz, haja luz e houve luz, é a voz do verbo de Deus. Quando ali você vê os profetas ouvindo a voz de Deus de forma audível, através de revelações especiais,
você observa que é o Verbo. É o Cristo, é a segunda pessoa da Trindade, porque no princípio era o Verbo. Cristo estava ali, dando as ordens, falando e dando as revelações especiais. E o Espírito atuando também no Antigo Testamento. Nós observamos o Espírito Santo atuando, capacitando para a construção do tabernáculo, capacitando juízes em Israel, como observamos lá em Sansão. Nós vemos o Espírito Santo falando com os profetas, nós vemos o Espírito Santo ungindo os reis. Quando Davi foi ungido rei em Israel, o texto fala que o Espírito se apossou de Davi, né? E quando Davi pecou, o desespero maior dele está lá em Salmo 51, é que não retires de mim o seu Espírito. Enfim, a Trindade toda está atuando no Antigo Testamento, e a Trindade toda sempre atuou na história da redenção, junto. Não são três deuses, é apenas um Deus em essência e natureza, mas são três pessoas. E um único Deus em essência. Eu já expliquei na semana passada que essa natureza de Deus, trinitariana, ela tem uma relação com aquilo que o próprio Deus exige do homem, a unidade com o seu próximo. A igreja é um corpo, Israel era um corpo, onde Deus, Yahvé, era o cabeça no Antigo Testamento, Cristo é o cabeça da igreja por ele ter estabelecido a igreja. Então aqui nós observamos que Cristo fala do Pai de forma distinta. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então aqui Cristo já revela como o Pai sendo aquele que está reinando sobre o seu reino e que no seu reino haverá lugares para todo aquele que nele crê, que é o reino de Deus. Muito bem. A segunda revelação aqui da Trindade que nós vemos no texto, quando Jesus fala de si mesmo. Agora Jesus fala de si mesmo. Ele chama a responsabilidade divina para ele. Primeiro, quando os discípulos indagaram ele para que ele mostrasse o Pai. E ali Jesus fala o quê? Há tanto tempo estou convosco e não me conheces. Aí Jesus está falando literalmente da natureza divina. Ele e o Pai é um. Oh, obrigado, irmão. João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Aquilo que o autor de Hebreus fala, o que o autor de Hebreus fala no capítulo 1 acerca de Jesus. Que Cristo é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. O apóstolo Paulo diz em Colossenses que ele é a imagem do Deus invisível. Resumindo, você quer entender o Deus do Antigo Testamento? Você quer entender Deus, o caráter de Deus? Leia os 4 evangelhos que você vai entender o caráter de Deus através da pessoa do Verbo encarnado. Deus é exatamente aquilo lá. Jesus. Tudo o que Jesus fala é o próprio Deus falando. Jesus era uma pessoa diferenciada de todos os profetas de Israel, embora ele também fosse profeta. Vamos pegar, por exemplo, um grande profeta da história de Israel, chamado Elias, por exemplo. Um profeta que viu coisas que acho que pouquíssimos homens viram na história. Literalmente, Elias orou e viu Deus derramando fogo do céu de uma forma onipotente. E Elias, ainda mais, ele não passou pelo estado da morte física. Elias ele não passou pela morte física, Deus literalmente o levou através de um redemoinho de fogo. E Elias era um homem que tinha uma intimidade muito grande com Deus, e é um dos grandes profetas de Israel. E vocês observam quando Elias ele conhece lá a viúva de Sarepta, o que acontece ali? O filho da viúva de Sarepta, ela tinha um filho, e ele adoece e morre, literalmente. O texto diz o quê? Elias começou o quê? A clamar a Yahvé, a clamar a Deus, para que Deus devolvesse a alma do menino, porque ele, Elias, não podia fazer absolutamente nada. Se Deus não ressuscitasse aquela criança ela seria enterrada e ficaria no esquecimento do túmulo.
Mas o que o texto diz? Depois da oração de Elias, Deus devolveu a alma do menino ao seu corpo. E aí você observa a diferença com Cristo. Quando Cristo está nos arredores de Cafarnaum, e de repente Jairo, que era chefe da sinagoga de Cafarnaum, chama Cristo, porque a filha dele está totalmente doente, a ponto de morrer. Jesus vai ali até ele, e quando Jesus entra, vocês notaram que Jesus não orou? Jesus já entrou e deu uma ordem para que a menina voltasse a viver. Jesus deu uma ordem à morte, literalmente. A menina já vinha entrar em óbito. Tanto que o auxiliar de Jairo chega para Jesus, para Jairo e fala: não incomodes mais o mestre, sua filha acabou de morrer, já era. Acabou. E Jesus olha para ele e fala: não temas e crê somente. E levou. Jesus entrou, não orou, ele apontou e falou: menina, levanta. Então, o profeta do Antigo Testamento, ele falava em nome de Deus, e dependia de Deus para tudo. Mas quando Jesus falava, era o próprio Deus falando. Era o próprio Deus falando. Então, Jesus, como a segunda pessoa da Trindade, quando eu falo segunda pessoa da Trindade, não é que há uma hierarquia, tá? O Pai é maior do que Deus, não. É por ordem de revelação. Eu falei isso na semana passada. É por ordem econômica. Lá no Antigo Testamento, o Pai se manifesta como o Pai de Israel, depois o Filho vem, se encarna, o Filho morre, ressuscita e vai para o céu, e o Espírito depois, por último, desce em Atos capítulo 2, está até hoje na igreja. Ok? Então, Cristo chama aqui a responsabilidade para Ele. Tá? Então, Cristo diz: olha, quem vê a mim e vê o Pai, e Cristo vai mais além. Cristo fala algo do Antigo Testamento aqui. Qual era o caminho para se chegar até Deus no Antigo Testamento? Havia um caminho para se chegar até a divindade no Antigo Testamento. Deus estabelece o quê lá no deserto para ter comunhão com o seu povo? O tabernáculo. E para se chegar até Deus tinha um processo, que deveria ser um sacerdote escolhido da tribo de Levi. Tinha que ter toda a preparação. Os 12 pães, asmos, simbolizando as 12 tribos, o candelabro, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Enfim, tinha um caminho para se chegar até Deus. Tinha um santíssimo lugar, onde só o sumo sacerdote entrava, e ali estava a Arca da Aliança, e o sumo sacerdote representava todo o povo diante da divindade. E o que acontecia? Deus o quê? Depois do derramamento de sangue do cordeiro, do animal, Deus o quê? Ele cobria o pecado, literalmente, do povo. E a ira de Deus não se manifestava ali sobre aquele povo. Muito bem. Só que, de repente, Jesus ele dá uma explicação magistral quando ele fala: eu sou o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Veja como João e Paulo, eles têm uma linguagem que um completa o outro. Aí você vai em 1 Timóteo 2,5. Com outras palavras, o que Paulo diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, quando Jesus fala: quem vê a mim, vê ao Pai, Jesus logo já escancara: olha, não há salvação a não ser por Ele mesmo. Quem rejeitar a segunda pessoa da Trindade não irá para a morada celestial do céu. Não adianta aparecer os movimentos do teísmo aberto, o movimento ecumênico que está crescendo no mundo hoje, enfim. Tem até a crença de que até Satanás vai ser salvo, né? Tem uma crença que Satanás vai ser salvo, ele vai ser redimido no último dia. Ele vai se arrepender de seus pecados e ele vai ser salvo, entendeu? Ou seja, é universalismo. Deus vai salvar a todos, não importa se você crê na reencarnação, não importa se você crê em religiões que rejeitam Jesus como Salvador.
Mas acabei de falar agora há pouco. A Bíblia, ela não é simplesmente um livro da religião judaico-cristã. A Bíblia, ela foi inspirada. Paulo diz isso lá na segunda carta, no capítulo 3, 16 e 17, que toda a Escritura foi inspirada por Deus. Deus soprou o seu Espírito sobre os 40 escritores da Palavra de Deus. E as Escrituras ensinam desde o Antigo Testamento que o caminho da salvação é o Messias. E Jesus, quando se encarna, ele reafirma isso. E quando Jesus sobe às alturas, os apóstolos continuam reafirmando que a salvação é só por intermédio de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Então, o texto aqui deixa claro que, embora você nunca ouviu uma declaração de Jesus no Novo Testamento dizendo, eu sou Deus, não tem, você vai ler o Novo Testamento, você não vai encontrar nenhuma expressão de Jesus dizendo, eu sou Deus. Mas você vai encontrar nos comportamentos de Jesus atitudes que só Deus teria. Por exemplo, perdoar pecados. Só Deus tem o poder de perdoar pecados. Dar ordem à morte. Só Deus tem o poder para dar ordem à morte. E Jesus usou uma palavra que só Deus pode usar, só Deus tem o direito de usar essa palavra. João capítulo 8, versículo 58. O famoso Êxodo, capítulo 3, versículo 14. O que Deus diz para Moisés? Eu sou. E Jesus diz em João 8, 58. Na verdade, vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Por isso que os judeus queriam matar ele de todo jeito. Porque um homem falar aquilo é uma loucura. Mas Jesus disse, eu sou. Por quê? Nós acabamos de falar agora há pouco. Ele é o verbo. Quem falava no Antigo Testamento era ele. Era a segunda pessoa da Trindade. Ok? Então, aqui, Jesus, ele chama a responsabilidade para si. Olha, não sou eu, Pai, somos um. Porque quem não crê em mim, não chega até o Pai. Não tem como. Ele é o caminho para o Pai. Não tem conversa. Jesus é o caminho, e a verdade e a vida. E por último, o pastor Wagner me deu meia hora, já acho que já está para estourar. Né? Por último, o Espírito Santo. Jesus fala do Espírito Santo. Jesus fala do Pai, fala dele, e no versículo 16, do capítulo 14, Jesus disse, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Quando Jesus fala esse outro Consolador, percebe que Jesus está já a caminho do Getsemane, ele vai ser morto. E os discípulos, eles ficariam atônitos, desesperados, enfim. E mesmo assim, os discípulos Jesus iria embora depois da ressurreição. Ele permaneceu 40 dias depois da ressurreição, ascendeu aos céus e deu uma ordem para os discípulos. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 8, que o Espírito ele desceria. E quando Jesus fala, eu enviarei outro Consolador para que esteja convosco, a palavra outro, a chave está na palavra outro. Porque nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito na língua grega, E existem duas palavras para outro, na linguagem grega, que é héteros, que é outro. O que é héteros? Héteros é outro diferente. Um casal de heterossexual é diferente. A mulher tem um físico, o homem tem outro físico. A mulher tem mais hormônios que o homem não tem. O homem tem mais hormônios que a mulher não tem. O homem tem órgãos que a mulher não tem. Então, é diferente. É o casal de heterossexual. E existe outra palavra que significa alon, que significa mesma essência, igualzinho, mesmo tipo. A palavra que Jesus usa outro é alon. Ou seja, eu estou enviando outro exatamente igual a mim, da mesma essência, do mesmo poder. Se Cristo é Deus, o Espírito também é Deus. Se Cristo fala, o Espírito também fala. Ou seja, já quebra aquela ideia das seitas,
que falam que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus, não é um ser pessoal. Não, ele é um ser pessoal. E você vê Paulo falando uma série de coisas acerca do Espírito Santo no Novo Testamento. O próprio chamado de Paulo, não diz? Que disse o Espírito Santo, separai-me a mim, Paulo e Barnabé, para a obra que eu tenho enviado. O Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus. Então, Jesus está dizendo que eles não ficarão órfãos. Jesus vai para o Pai, mas o Espírito desce sobre os discípulos. E aí vai iniciar o quê? A obra da igreja na terra, em Atos capítulo 2. Então, nesse texto, nós observamos em João capítulo 14, a manifestação, não bem a manifestação, mas a exposição da Trindade, que Jesus dá com toda a clareza. E em que isso pode aplicar em nossas vidas? Tá? A primeira aplicação que isso pode ter, e vai ter em nossas vidas, nós temos um lugar celestial, que é chamada de a casa do Pai, onde Cristo preparou para todos nós. E nós temos que ter confiança plena, porque quem falou foi o próprio Cristo, através da sua palavra. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Ou seja, Ele preparou lugar para nós. Vivos ou mortos, nós ouviremos a voz do Filho do Homem quando Ele voltar em glória. Mas também eu creio que, antes mesmo da ressurreição do corpo, Cristo tem um lugar preparado para nós. Porque Ele disse para o ladrão na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O apóstolo João, em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, o apóstolo João tem a visão dos mortos diante de Deus, no trono dele, clamando. Enfim, antes da ressurreição, nós estaremos nas moradas celestiais. Segundo, Cristo sendo o caminho, fique em paz, porque todos nós aqui fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. E estamos nesse caminho, estamos em Cristo, fomos justificados pela fé em Jesus Cristo. Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, não me envergonho do Evangelho, porque o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois no Evangelho se revela a justiça de Deus, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então nós estamos vivendo pela fé no Cristo, que é o caminho e a verdade e a vida. E por último, meus irmãos, o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, porque ele não está no mundo, ele está em você e está em mim. O Espírito Santo habita em nós. Por isso que por 7 vezes, em Apocalipse 2:3, diz com toda clareza, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito fala conosco, o Espírito Santo está conosco, está nos preparando para nos encontrarmos com Deus nos lugares celestiais. A Trindade é uma realidade, é uma verdade que está exposta nas Escrituras. E a Trindade está conosco e está conduzindo nossas vidas até o dia em que o Senhor nos chamar. Amém? Oremos. Obrigado, meu Deus, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, por esta igreja, Senhor, pela vida do pastor Neto, Deus, que o Senhor continue a nos abençoar, ó Deus, e usar, Pai, cada vez mais, Pai, esta igreja para o louvor da tua glória, porque Paulo diz que a igreja do Deus vivo é a firmeza e a coluna da verdade. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.